Preciso apagar. Confundir de vocês. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Só um instante. Espera aí um minutinho, viu? Até Esté chegar. Sim, tá certo, Marconil, tá. Ela tá já chegando aqui, vai ligar agora. Certo. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu quero as câmeras ligadas, viu? Esse Viu, gente? Vamos lá, gente. menino tá desobedecendo demais. Viu? Sei por quê. Já é para abrir com as câmeras já ligadas, viu? Pode começar a ligar que eu, na aula, eu vou começar a tirar gente, viu? Na aula de português não tirei não, porque eu não estava na tela, mas agora eu estou vendo tudo na tela. Patrícia, as provas, quando você for fazer, você faça as provas abertas, viu? Tá certo. Não, porque não dá certo não. Você tem que aprender a desenrolar as questões, viu? Que bom, Marconil, tá certo. Não bote mais não, bote tudo aberto. Certo, tudo aberto. Pronto, tá ótimo. Para mim, é show de bola. Pronto, tá bom. Foi bom você ter me dito que... Eu estou esperando chegar aí, ela ligar, porque eu acho que deve ter... Tá certo, eu espero. Eu estou só escrevendo aqui o nome do assunto e a página. Eu quero as câmeras ligadas. Potenciação com expoente fracionário. Viu, Jane? A continuação do assunto da aula passada. Potenciação com expoente fracionário, página 46. Será que eu explico, viu? Agora não, que eu estou esperando. Tem um exemplo aqui. Pronto. E a gente vai aplicar essa regrinha aqui. Viu? Bom dia, Esther. Pronto, a Patrícia Esther está aqui, viu? Pronto? Tá certo. Bom dia, Esther. Tudo bem? Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia. Que bom, graças a Deus. Pronto, Esther. A gente vai dar continuidade a que a gente começou na aula passada, potenciação com expoente fracionário, tá certo? É página 46 do livro grande de matemática. Aí agora, como eu expliquei aquelas primeiras potenciações lá no início, a gente vai voltar um pouquinho, para você saber onde é que mais ou menos está. A gente está no penúltimo pontinho lilás, tá? Eu vou explicar esse exemplo numérico, onde tem assim, ó, vejamos agora a potência 8 elevada a 2/3. É o penúltimo pontinho aí, tá certo? Lilás, do livro, de baixo para cima. Tá certo? Na página 46. Esse exemplo numérico tem 8, que é a base de uma potência, e o expoente é uma fração. 8 elevado a 2/3, tá certo, gente? Aí agora
agora, ó, eu vou explicar aqui como é que você transforma uma potência com expoente fracionário, com expoente com a fração, para você transforma tudo isso em um radical. Peraí, só um instante. Então vamos lá. Você tem o 8 que é base de uma potência, né? Então, o 8 vai virar um radicando, tá bom? A gente viu isso aqui na aula passada, tá certo? Quando eu estava explicando outras raízes, tá? Então, o 8 vira um radicando. Aí você coloca o símbolo da raiz, então vai ficar a raiz de 8. Aí agora, o expoente é uma fração, o expoente é 2/3, tá? Então, o numerador, gente, o numerador vai virar expoente e o denominador da fração de 2/3 vai virar índice. Pronto, está feita a propriedade. Essa propriedade se chama potenciação com expoente fracionário. Então, você sai de uma potência e chega num radical. O radical, ele tem o radicando 8, o expoente 2 e o índice 3, tá certo? Então, essa propriedade é válida só quando o expoente de uma potenciação for um expoente fracionário. Então, aí no livro de vocês, ó, ele faz vários artifícios, mas basta apenas olhar para onde tem essas setinhas, tá? Ele tá colocando uma setinha, ó. O denominador vai para o índice, então vocês se concentrem só nessa parte onde tem as setinhas. A gente está no penúltimo exemplo, onde tem um lilazinho assim. O penúltimo exemplo. Aí ele coloca essa setinha. O denominador vira índice e o numerador vira expoente, tá? O numerador vira expoente, tá? Aqui. Do mesmo jeitinho do livro, tá bom? Então, está aplicada a propriedade, tá? Da potenciação. Aí agora eu vou falar da forma genérica, que agora é o último pontinho da página 46. Ele diz assim, de modo geral, o M, que é o numerador da fração, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou qualquer número. E o N é a partir de 2, tá? Então, vamos lá. O M aqui, sobre N, é a parte fracionária da potência, tá? A potência sendo A, a base sendo A, e o expoente sendo N sobre N, ele está dizendo que o M pode ser qualquer número a partir de 1. E o N, qualquer número a partir de 2. Porque quando você for colocar o valor do N, não pode ser raiz quadrada de 1. Não pode ter o índice 1 a partir de 2. Então, com isso aqui, você forma essa propriedade. A base fica sendo radicando. O expoente é um número fracionário, onde o número de cima ele vai vir para o expoente, vai ficar A elevado a M. Aqui falando de forma genérica, tá? É a forma geral que serve para qualquer número. Aqui a gente fez com um exemplo genérico. O N, que é o denominador do expoente fracionário, ele vai ser como índice. Pronto. Então, toda vez que eu tiver A elevado a M sobre N, vai ficar a raiz enésima de A elevado a M. Pronto, tá feito, explicada essa propriedade. É só isso. Aí, com isso aqui, vocês já podem fazer. Deixa eu olhar aqui, viu? Pronto. A atividade de casa vai ser página 47, viu, gente? Deixa eu até anotar aqui no meu caderno, tá bom? Página 47, atividade de casa. Para vocês praticarem essa propriedade, é somente essa. Essa é a última propriedade das potências, página 47. Tá bom? Potenciação com expoente fracionário. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu explico mais exemplos. Está perguntando alguma coisa, Esther?
Eu não consegui entender tudo, professor. Se você não entender, você pergunta. Se a professora não escutar, aí você fala bem alto, viu? Esther, viu? Pronto. Tá certo, Esther? Tá bom, gente? Então, com isso aí, a gente finalizou essa parte de potenciação com expoente fracionário. Agora vocês vão treinar a página 47, que isso aqui já cai na prova bimestral, tá? Daqui a 2 semanas já vai cair isso aqui. Tá bom, sim? Pronto. Então, eu vou passar para o próximo, tá? Se não tiverem dúvida. Sim, quem está sem o livro, ó, aí copia só esses 2 exemplos, tá? E quem está com o livro está na página 46, que é esses 2 últimos pontinhos, né, que eu falei. Os 2 últimos pontinhos, o último e penúltimo, tá? Essa parte aqui que eu resumi aqui, tá bom? Então, agora a gente vai para a página 48, tá bom? Página 48. Tá finalizando a parte de sequências aqui. Deixa eu só atualizar a página aqui, tá bom? Para vocês, página 48. Aí não esqueçam a atividade de casa de postar lá no Google, sala de aula, que já vai valer. É página 47, viu? A página de casa. E agora a gente vai para a página 48. Tá aí no quadro. Tem alguém copiando? Olha, então vamos lá, tá? Eu vou agora para a página 48, tá certo? Acho que todos já combinaram pessoas. Oi? Só um minutinho, viu? Que eu vou colocar aqui a página do livro, que é da página 48, e tem uma partezinha aqui que eu preciso explicar, teórica, que não tem cálculo, tá bom? Então, só um instantinho. E 8º ano. Peraí, viu, gente? Capítulo 3, não, o capítulo 2. Não, ainda não. Peraí, eu estou só procurando a página aqui. Isso aqui. Pronto. Eu vou espelhar o livro aqui para vocês, tá? Para ir acompanhando junto comigo. Pronto, gente, deixa eu olhar aqui. Olha, é a seção 4, tá? Do livro, página 48. Aí acompanha aqui direitinho, viu? Essa parte também cai na prova bimestral. Então, diz assim, ó. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e, ao mesmo tempo, vou explicando, tá? À medida que for surgindo os exemplos. Sequências. A gente vai ver agora o que é uma sequência. No caso, vocês estão no 8º. Então, ele diz assim, ó. No início deste capítulo, você estudou algumas sequências numéricas. Tá certo? No início deste capítulo, a gente estudou algumas sequências numéricas, como a dos números naturais e a sequência dos números inteiros, que determinam conjuntos numéricos, tá bom, gente? Então, ó, primeiro pontinho aqui, após o primeiro parágrafo, tá? Da página 48. A gente tem a sequência dos números naturais. Ó, olha só ela como é simples. Para representar uma sequência, você abre parênteses e separa por vírgula, tá? Os valores, os termos da sequência. Então, tem o 0, tem o número 1, tem o número 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. É infinito, tá bom? Tem as reticências aqui. Então, essa representação aqui, primeiro exemplo de sequência é a sequência dos números naturais, tá? Então, o que é uma sequência? É uma lista ou ordem de números, coisas, símbolos, conjuntos, tá certo? Então, só para vocês darem uma relembradinha no que é uma sequência. Aí, segundo exemplo, sequência dos números inteiros.
a gente tem a sequência aqui dos números inteiros. A gente sabe que os números inteiros é formado pelos números positivos e negativos, incluindo o zero, tá? Então, à esquerda do zero, eu tenho números negativos aqui representados no livro de vocês, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até infinito, que existem outros negativos, né? Sendo que nunca a gente termina de contar, né? E à direita do zero eu tenho números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são números positivos, tá bom assim? Então, eu já tenho dois exemplos de sequências numéricas, a sequência dos números naturais e a sequência dos números inteiros, certo? Agora, vamos ver alguns elementos dessa sequência, tá certo? Ó, segundo parágrafo aqui, ó, acompanhando pelo livro, página 48. Além das sequências numéricas, as sequências também podem ser formadas por objetos, pessoas, figuras geométricas, entre outros elementos, como eu tinha falado, né? As sequências numéricas não só é formada por números, pode ser objeto, pessoas, figuras geométricas, entre outros elementos. A esses elementos damos nomes de termos da sequência. Então, cada elemento da sequência a gente chama de termos, tá bom? Aí, terceiro parágrafo aqui, ó, da página 48. Na matemática, nos interessa estudar as sequências que têm uma lei de formação, ou seja, uma regra que explica a relação entre os termos de cada sequência. Veja os exemplos. Então, gente, ó, a gente tem vários tipos de sequência. A sequência dos meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. A sequência dos dias da semana. A sequência das figuras geométricas. Agora, o que interessa para a matemática é estudar as sequências que têm lei de formação. Ou seja, que tem uma regrazinha para a gente cumprir. Então, aqui a gente tem dois tipos de exemplos de lei de formação, tá bom? Então, vamos se concentrar direitinho aqui, tá? Então, na página 48, tem assim, lei de formação, que está em negrito. Exemplo, números naturais pares. Esse aqui é simples, né? Quem são os números pares? Aí, do lado, tem os exemplos dos números pares e a sequência formada. Abre parênteses, toda sequência formada com parênteses e separada por vírgula os termos da sequência. Então, os números pares é 0, 2, 4, 6, 8... E assim por diante, vai contando de 2 em 2, tá? Para ser número par. Depois de 8 seria 10, 12, tá bom assim? Então, a lei de formação é a descrição da sequência, né? É a regra, números naturais pares. E a sequência é o próprio exemplo. E agora a gente tem mais um exemplo, que são os divisores de 12, certo? Os divisores de 12 vai ser quem? Os números em que a gente divide o número 12 e o resto dá zero. Então, os divisores de 12, não sei se você lembra, os divisores de 12, o 1 é divisor de todos os números, tá? Aqui dentro da sequência, tá? Do lado, onde tem divisores de 12, aqui é a lei de formação, é a regra que ele quer. Do lado a gente coloca os números. O 1 é divisor de 12 e o 12 é divisor dele mesmo. Então, a gente já tem duas certezas, o número 1 e o 12. Os outros números a gente encontra fazendo a divisão de 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 12 por 5. Você vai fazendo 12, dividindo até chegar em 12. Dividindo 12 por todos os números naturais. Aquele número, aquela divisão em que o resto é zero, aí você chama de divisor de um número. Então, por exemplo, se eu pegar 12 e dividir por 2, dá 6, o resultado, né? 12 por 2 dá 6, porque 6 vezes 2 é 12. Para 12, o resto é zero. Quando o resto dá zero, o número que eu dividi, que foi 2, se chama-se divisor. Então, aqui ele pegou todos os números que são divisores de 12, que é o número 1, o número 2, 3, 4, 6 e 12, tá certo? Então, aqui temos dois exemplos de sequências onde tem lei de formação, onde existe uma regra matemática a cumprir, tá? Quando a gente tem uma sequência que não tem uma regra matemática, a gente só chama de sequência.
quando tem regra matemática, se chama de lei de formação ou regra. Tá certo? Então, agora, aí eu vou dar um tempinho para vocês pegarem o caderno de vocês, 2 minutinhos só, tá? Para a gente fazer essa atividade de classe aqui, ó, bem legal, que fala sobre sequências, tá? A gente vai fazer uma atividade agora, que é essa sessão que tem explorar e descobrir, é uma atividade de classe. Tá? Tem primeira, segunda e terceira questão. Então, vamos lá, pegar o caderno de matemática, é para todos fazerem no caderno, tá bom, gente? Pegar o caderno, lápis, tinta e grafite. Se quiser, pode fazer a resposta de tinta também, tá? Faz costume. É na página 48, tá bom assim? Aí falta ainda ligar as câmeras, né? Falta uns 3 ligar as câmeras ainda. Viu, Esté? A gente vai fazer uma atividade de classe agora. É página 48, onde tem explorar e descobrir. A gente vai para a primeira questão. Estou só esperando o pessoal se organizar aqui. 2 minutinhos, tá bom assim? Vamos começar? Estão prontos com os materiais? Certo, gente? Sim, aí não esqueçam, tá bom? Treinar a atividade de casa, página 47, sobre a propriedadezinha que eu expliquei hoje. E trazer dúvidas, tá bom? Sim, aí agora a gente vai na atividade de classe, página 48, tá bom? Patrícia. Oi, Marco Nildo? Já disse que eu vou tirar de sala quem não está com a câmera ligada. Eu ver aqui no computador quem não está com a câmera ligada, eu vou tirar. Janaína e Luiz Vitor. Eu já tirei Luiz Vitor, já tirei Maísa, já tirei Rafael. Rafael voltou e ficou com a câmera ligada. Eu vou tirar quem não estiver com a câmera ligada. Pode ligar e deixar ligada. Se desligar, avise no chat que você vai no banheiro, vai não sei o quê e tudo mais, e depois que desligar, volta a ligar. Gente, vamos ter bom senso, né? Liga a câmera para evitar problemas. O único que eu peguei foi Lucas, que ele trabalha no mercadinho e ele fica olhando se vai vir chegar gente no mercadinho que a mãe dele e o pai dele deixaram ele tomando conta. Sim, entendi. E eu tenho a câmera ligada, Luiz. Senão... viu, gente? Pronto, agora sim, estão todos com a câmera ligada. Isso, pronto. Luiz Vitor está com a câmera ligada? Tá, ele está com a câmera ligada. Ele ligou. Pronto, todos com a câmera ligada, gente. Vamos colaborar, né? Facilitar, porque olha só, deixa eu só abrir um parênteses agora para esse comportamento de vocês. Ó. A gente fica pedindo, né? Mas comigo pede, eu peço. Aí uns ligam, outros não ligam. O que é que acaba, né? Aí vocês vão ter... Tudo na vida tem uma consequência, positiva ou negativa, né? Vocês continuam com esse comportamento, quando chegar lá no mercado de trabalho, isso vai refletir também, né? Quando você precisar trabalhar, que alguém fazer um pedido para você, ou dar uma ordem, se você não cumprir, aí, consequentemente, vai ficar muito ruim para vocês. Vocês vão levar, vão ser chamados de atenção e vão levar uma punição, tá entendendo? Então, o comportamento dele na sala de aula, ele ajuda lá na frente, tá? Não é só porque a gente está estudando, mas a questão do estudo, ela reflete também no mercado de trabalho. Então, vocês já fazendo isso desde agora mais cedo, não vão ter problemas quando tiverem no seu trabalho, tá? Mais adiante, tá? Então, é só um conselho que eu dou para vocês e bem real, viu? Do que todos nós já passamos por isso. Então, é melhor obedecer, tá certo? E cumprir. Do que
que passar por outros tipos de problemas. Então, assim, então vamos sempre cumprir aí as nossas regras que tem, tá certo? Escolares. Então, eu vou voltar aqui com o livro para a gente começar a fazer atividade de classe, tá bom? Professora, Para dar continuidade. Oi, Taslana, pode falar. professora, Oi. é para copiar isso aí que tá no quadro, é? Quem está sem um livro, né? Que isso aqui foi como falado já, né? Sobre a potenciação com expoente fracionário, tá? Mas o que a gente vai fazer agora já é outra coisa diferente. Eu dei uma explicação sobre sequências, aí a gente vai começar a fazer uma atividade de classe online, né? Junto com vocês, sobre o assunto de sequências, tá bom? Que esse assunto também cai na prova bimestral de vocês, agora do segundo bimestre. Então, vamos lá fazer essa atividade, que é bem interessante e bem legal de fazer. Página 48, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui. Aí, depois você pode rever o vídeo e copiar, porque... Olha, a primeira questão diz o seguinte, viu, gente? Vão acompanhando, para vocês não se perderem na escrita. A primeira questão diz assim, ó, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Ó. Na sequência dos números naturais, ó, a pergunta, tá? A lista ordenada dos números obedece a uma lei de formação. Ele está afirmando, viu, gente? Ele está dizendo que na sequência dos números naturais, aquela que a gente viu lá em cima, ó, tá mesmo aqui no livro, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticência, essa sequência dos números naturais, ele está dizendo que obedece uma lei de formação. Qual é essa lei de formação, gente? Olha, se você observar aqui, ó, vamos tentar responder, tá certo? Não tenho medo de errar, tá? Você tem aqui, ó, é algo simples, tá? Para você não ficar pensando que a sequência dos números naturais vai aumentando de um em um. Observe, ó, de 0 é o primeiro número natural, depois passa para 1, para 2, para 3. Então, que lei é essa? Ele está perguntando. Vamos descrever essa lei, né? A lei é o quê? É uma regra matemática onde a gente chega numa ideia. Então, na primeira questão, ele quer saber qual é a lei. Qual é essa lei de formação? Aí vocês vão dizer o seguinte, prestem atenção, tá? Com relação aos números naturais. Vocês vão colocar que o primeiro termo é o 0. Vamos lá? Escrevendo todos, para não ficarem atrasados, tá? Vocês vão colocar na primeira questão que o primeiro termo é o 0. O 0 pode ser escrito como um número, tá? Porque, a não ser que fosse uma redação, né? Eu acho que... O primeiro termo é o 0, certo? Estão escrevendo? Deixa eu dar uma olhada aqui em vocês. Certo. O primeiro termo é o 0, vocês escrevem na primeira questão, né? Não é isso que a gente viu lá em cima, nos números naturais, o primeiro termo é o 0. Aí, continuando, tá? A mesma questão, número 1. E o I aqui é um conectivo, né? Mas se pronuncia I, né? E a partir do segundo, certo? O primeiro termo é o 0 e vírgula. A partir do segundo, certo? Vão acompanhando. A partir dessa atividade aqui fica fácil de fazer a de casa, mas com relação à sequência, não com relação ao que a gente já viu, né? Então, a resposta da 1. O primeiro termo é o 0 e a partir do segundo, vírgula. E a partir do segundo, vírgula, cada termo é uma unidade a mais do que o anterior. Que exatamente é isso que a gente está vendo, gente. Nos números naturais, o primeiro termo é o 0. E a partir do segundo, termo que está querendo dizer, cada termo é uma unidade a mais que o anterior. Tá certo? Deu para entender qual é a lei da sequência dos números naturais? É que a partir do segundo termo em diante, vai aumentando uma unidade.
Então, essa foi a nossa primeira questão da atividade Explorar e Descobrir. Conseguiu entender, Esther, que está na ligação? Sim, senhora, consegui. Tá certo, Esther, muito bem. O pessoal também, viu, gente? Se alguém se perdeu, me avise que eu repito, tá? Então, na primeira questão, o primeiro termo é o zero, número zerozinho, e, vírgula. A partir do segundo, vírgula, cada termo é uma unidade a mais do que o anterior, certo? Foi isso que a gente verificou aqui, ó, na sequência dos números naturais, né? Que está aumentando de um em um. Então, em outras palavras, é isso que a gente fez na questão 1. Vamos para 2? Ou tem alguém ainda copiando a 1? Então, vou para 2, tá bom? Questão 2, vamos ver o que, é que ele pede aqui, tá? E qual é a lei de formação da sequência dos números inteiros? Pronto, aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente sabe que a direita aumenta e a esquerda diminui, não é verdade? A gente viu aqui em cima, ó, sequência dos números inteiros, gente. A direita do zero, ele aumenta de uma em uma unidade, e a esquerda, ele diminui de uma em uma unidade, tá certo? Então, ele está se referindo agora aos números inteiros, questão 2. Então, vamos lá para a resposta? Qual é a lei de formação da sequência dos números inteiros? Aí você vai botar o seguinte, a partir de um número inteiro, isso aqui é um pouquinho maior, tá? Ou senão eu posso resumir aqui, para ficar melhor para vocês. Olha, qual é a lei de formação da sequência dos números inteiros? Aí vocês vão colocar assim, cada termo deve ter um a mais do que o anterior. Cada termo deve ser um a mais do que o anterior. Estão conseguindo entender a segunda questão? Qual é a lei de formação dos números inteiros? Solução. Cada termo deve ser um a mais do que o anterior. E continuação. E um a menos do que o seguinte. Cada termo deve ser um a mais do que o termo anterior. Isso aí está se relacionando com os positivos, tá, gente? Cada termo positivo está adicionando um a mais ao termo anterior. E cada termo negativo, ele é um a menos que o termo seguinte. Vai diminuindo um a menos. Certo? Então, a questão 2 é isso. A questão 3 é bem simples. Eu estou olhando aqui, ó. É bom que a gente vai dar para ver isso aqui bem tranquilozinho para concluir, tá certo? Então, na questão 2, qual a lei de formação de sequência dos números inteiros? Aí vocês vão colocar. Cada termo deve ser um a menos do que o anterior. Esse um pode ser escrito como um número, algarismo, sem ser a palavra, mas quem botou não está errado. Cada termo deve ser um a mais do que o anterior e um a menos do que o seguinte, tá? Isso aqui a gente resumiu a lei de formação dos números inteiros. E a gente já tinha observado lá em cima essa ideia. A gente está apenas descrevendo a regra, tá bom, gente? Dúvida aqui? Alguma dúvida, vocês? Não, professora, nenhuma. Tá certo, Esther, tá bom. O pessoal também, né? Pronto, vamos embora, né? Questão 3. Tem ainda alguém na questão 2? Ninguém? Então, eu vou para a questão 3, tá bom? A questão 3 diz assim, ó, gente. Vão observando aqui na tela, ó. Quem está com o livro pode observar no livro também. Questão 3. Veja outros exemplos de sequências e responda o que se pede. Vamos ver? Olha, aqui na letra A, ele diz sequência dos dias da semana, gente. Ó que sequência simples. A sequência está entre parênteses, como vocês já sabem, separado por vírgula. Então, a gente tem segunda-feira, que é o primeiro termo, terça-feira, o segundo, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Tá certo? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte:
quantos termos essa sequência tem? 7 termos. Quantos? 7. Isso, muito bem, Esther. Excelente. Exatamente, viu? Podem colocar. Terceira questão, letra A. Quantos termos tem? 7 termos, porque a gente sabe que são 7 dias da semana, né? Então, tá vendo como é fácil a sequência matemática? Certo? Aí é um exemplo de uma sequência, sendo que dos dias da semana, né? As outras que a gente viu agora há pouco eram uma sequência exatamente matemática, que era formada por leis de formação, um padrão ou uma regra, tá? Então, na letra A da questão 3 são 7 termos, tá? Então, vamos para a letra B? Letra B, certo? Eu vou ler aqui. Aí, ó, letra B diz o seguinte, da questão 3. A sequência dos anos, eles sempre gostam de colocar essa sequência dos anos da Copa de Futebol. Ó, que é de 4 em 4 anos, né? Como vocês, alguns já sabem, né? Sequência dos anos de Copa do Mundo. Oi? Alguém falou? Ó, gente, a sequência dos anos da Copa do Mundo de Futebol masculino a partir de 2018. Olha, essa aqui é a letra B. Aí tem aqui, ó, a sequência logo abaixo dessa frase que eu li. 2018 é o primeiro termo, é vírgula. 2022, segundo termo. 2026, terceiro termo. 2030, e assim por diante, né? Sucessivamente, ó, vai aumentando. Agora ele diz o seguinte, ó, vamos ver aqui. Observando a regra dessa sequência, é possível identificar quando ocorrerá a quinta Copa do Mundo, gente, de futebol masculino, a partir de 2018. Aqui vocês estão vendo que só tem 4 termos essa sequência, né? O primeiro termo é de 2018, o segundo termo é 2022, olha, vai ser para o ano, né? Copa do Futebol. O terceiro termo, 2026, e o quarto termo, 2030. Ele quer saber qual é o próximo ano, depois de 2030, em que vai acontecer a Copa do Mundo. 2000 quanto? 2034. Muito bem, parabéns. 2034. Só isso, não é fácil, gente. Então, você observou o quê? Eu nem disse a ideia, que é para vocês pensarem, né? Vocês observaram que foram aumentando de 4 em 4 anos, porque a gente sabe, né, que no caso da Copa do Mundo é de 4 em 4 anos que acontece. Então, a resposta é 2034, que depois de 2030 você soma com 4 anos e fica 2034, tá certo? Então, só isso. Então, ele diz aqui qual é a quinta Copa do Mundo, aí você bota em 2034, tá? Somente isso, só botar o ano em que vai acontecer a quinta Copa do Mundo a partir de 2018. Alguma dúvida aqui? Dúvida, pessoal? Não, né? Tranquilo, né, Rafael? Certo. Estela, Taslane, João Vitor, Natália. Deixa eu ver quem mais que estava aí. Lucas, está com dúvida, Lucas? Eu entendi, professora. Certo, muito bem, tá. Cadê? Natália tá ali também. Qualquer dúvida, fala. Vinha, tá tranquilo, né? Até agora não tem aquelas contas todas, né? Ainda. Olha, pronto. Então vamos lá, né, gente? Então a gente já fez a letra B da questão 13. Ó. É bom que dá para a gente concluir essa atividade, né? Eu concluí o assunto de potenciação com expoente fracionário. Aí vocês vão fazer a atividade, certo, gente? Não esqueçam de fazer a atividade da página 47. Se tiver dúvida, você já anota e traz na quarta-feira, porque tá bem curtinho esse finalzinho, né, de bimestre. Pronto, vamos para a letra C agora? A letra C, ó. Letra C diz assim, ó, da questão 3. Sequências de figuras. Olha só, Joaquim desenhou 4 regiões quadradas iguais. E, em seguida, dividiu a segunda em 2 partes iguais. Olha, gente, primeiro a gente tem um quadrado,
O segundo quadrado, ele dividiu em duas partes iguais, ó. A terceira, ele dividiu em três partes iguais, ó. Em três retângulos iguais. E a quarta, ele dividiu em quatro partes iguais. Estão entendendo a ideia? Ele pegou um quadrado, né? Onde tinha quatro lados iguais, né? Quatro regiões quadradas. E ele foi dividindo aos pouquinhos. A partir do segundo quadrado, ele dividiu ao meio. Depois, dividiu em três partes, né? Na terça parte. E depois em quatro partes. Agora vamos ver o que ele está pedindo, tá? A pergunta é a seguinte: o número de partes em que cada região quadrada foi dividida forma uma sequência, gente. Olha só como é fácil. Esse Professora, número de partes. Oi? Eita, agora eu será me. hora de compartilhar a tela. Ah, tá certo. Tá, obrigada, obrigada. Foi falha minha, tá? Vou compartilhar agora. Tá, obrigada, viu? Ó, novamente, a letra C. Eu vou ler novamente aqui, ó. Eu tinha esquecido. A sequência de figuras, na letra C, né? Joaquim desenhou quatro regiões quadradas iguais. Ele desenhou uma região, duas, três, quatro quadrados, tá? Então, ele dividiu a segunda em duas partes iguais, tá, gente? O primeiro quadrado ele está inteiro, o segundo quadrado ele passou um tracejado, ó, dividiu em duas partes iguais. O terceiro quadrado ele dividiu em três partes iguais, em três retângulos iguais. Passou o tracejado aqui. E o quarto quadrado ele dividiu em quatro partes iguais. Estão entendendo? Então a pergunta é a seguinte, ó: o número de partes em que cada região quadrada foi dividida forma uma sequência, gente. Olha só como é fácil. Para você formar essa sequência da letra C, você vai abrir parênteses e vai colocar o primeiro termo da sequência. Aqui você só tem uma região, então você coloca um, vírgula. No segundo quadrado, você tem quantas regiões divididas? Duas. Tá certo, gente? No terceiro quadrado, tem quantas regiões divididas? No terceiro quadrado, tem quantas regiões divididas? Olhando para o desenho, três. Três regiões divididas. E no quarto quadrado, você tem quatro regiões divididas. É só isso. Então, qual é a sequência da letra C? Você vai abrir parênteses e colocar 1,2,3,4. Entre parênteses, separado por vírgula, tá, gente? Que é a representação de uma sequência. Então, o primeiro termo é uma região, o segundo termo são duas regiões divididas, o terceiro, 3, e o quarto, 4. Só vai até 4, viu? Essa sequência é finita. Porque não tem mais desenhos aqui, a não ser que ele pedisse. Entenderam a letra C? Então, com isso, a gente vê vários exemplos de sequência, não é verdade? A gente viu a sequência dos números naturais, né, que começa com zero e vai até mais infinito. Deixa eu parar aqui de compartilhar, porque a gente já terminou a atividade. Né? Depois vimos a sequência dos números inteiros, que são números positivos à direita e negativos à esquerda, né? Onde aumenta a cada número e diminui à esquerda. Depois a gente viu o que mais? A sequência dos números pares. Outro exemplo, né, de sequência. Vimos a sequência dos divisores 12, e agora a gente fez uma atividade com outros tipos de sequências numéricas, tá certo, gente? Ficou alguma dúvida até agora com relação à sequência? Não, ficou tranquilo, não foi? Pronto, muito bem. Agora, ó, eu vou concluir com essa partezinha aqui, do final da página 48, tá? Hoje só vai ter atividade da página 47. Na próxima aula que eu vou passar dessa parte de sequências, porque eu vou dar uma olhadinha aqui em uns detalhes, mas é simples também, porque eu até já adiantei, eu falei, tá bom? Então, eu vou só fazer uma conclusão aqui, peraí, tá? Vou espelhar aqui novamente a página do livro, só para vocês ir acompanhando. Ó, então, abaixo dessa atividade de classe que a gente acabou de fazer, tem assim, ó, identificação de um termo da sequência. A gente vai aprender a identificar uma sequência, tá certo?
mas é simples de você identificar. Para a gente identificar uma sequência, a gente coloca A, tá certo? Então, esse primeiro parágrafo aqui, ó, tá certo? Ele diz assim: quando queremos identificar a ordem em que um termo está disposto em uma sequência, a gente pode usar uma letra minúscula. Então, a gente pode usar qualquer letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Seguida de um índice. Então, vejam bem, ó, aqui na tela. O primeiro termo a gente vai chamar de A1, tá certo? Então, é uma letra do nosso alfabeto, minúscula, com um índicezinho. O índice é um número pequenininho. Então, o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo termo de A2, o terceiro de A3, o quarto de A4, o quinto de A5, e assim por diante. Aí tem reticências aqui porque continua, se a sequência tiver mais de 4 termos, tá? E ele colocou aqui a N porque vai até infinito, né? A enésima, o N a gente chama de enésima, tá? Então, a gente, para representar um termo de uma sequência, usamos a letra A, ou qualquer letra do alfabeto, com um índicezinho embaixo. Tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu quiser representar aqui a sequência dos 6 primeiros pares positivos, que são os números maiores que zero, vamos observar aqui, ó, na página, na mesma página que a gente tá? Na página 48, exemplo de sequência dos números pares. Aqui é exemplo, viu? Não quer dizer que são todos os pares, só alguns. O 2, o 4, o 6, 8, 10 e 12. Então, você tem 6 números pares aqui, formados nessa sequência. Aí, se ele perguntar quem é o primeiro termo, o A1, a gente lê assim, A índice 1, ou A1. Pode ler de uma forma ou de outra, viu, gente? Terceiro parágrafo aqui, ó. Nessa sequência, o primeiro termo é A1. Então, o A1 vai ser 2. E o A2, 4. E o A3, quem é o A3, gente? Quem é o terceiro termo dessa sequência de números pares que vocês estão vendo? Isso, 6. Certo? Aí o A4 ele já colocou aqui no livro, né? O A4. Não, ele colocou o A2, né? Ele colocou o A1, que é 2, né? O primeiro termo é 2, e colocou o A2, que é 4, que é o valor do segundo termo. E assim por diante, ele falou aqui. Mas aí a gente já sabe que para representar um termo, a gente coloca uma letra minúscula do alfabeto, geralmente o A, e o índicezinho representando a ordem do termo. Se for o A4, quem vai ser o quarto termo? O número 8. O A5, o número 10. E o A6, o número 12. No caso aqui, essa sequência é finita, viu, gente? Porque não tem mais números aqui. Só se tivesse reticência que era infinita. Deu para entender? Né? Então, com isso, a gente já está bem adiantada aqui nessa parte de sequências, né? A gente viu vários exemplos de sequências, sequências numéricas, e outros tipos de sequência, como os dias da semana, sem ser sequência numérica. Aprendemos a identificar os termos de uma sequência. Os termos a gente identifica com uma letra minúscula do alfabeto, por exemplo, o A, né? E o índicezinho, que é um número pequeno. Então, A1 representa o primeiro termo da sequência. Se eu quiser saber o segundo termo, eu vou chamar de A2. E assim por diante, tá certo? Então, aqui é só algumas representações de sequência. Pronto, aí eu não sei se ainda tem tempo, porque tem uma boa parte ainda para a gente ver, para a gente concluir. Semana que vem a gente conclui essa parte de sequências. Tá? Então, a atividade de casa é só a página 47. Não deixem de fazer a atividade para tirarem as dúvidas, tá bom? Porque esse assunto cai já na prova bimestral. Se tiverem alguma dúvida, podem falar.
E a nossa atividade de classe foi essa, né? Que a gente fez agora há pouco, sobre os vários tipos de sequência, né? Bom, eu acho que ainda deve ter mais uns 5 minutos ainda, viu, gente? Então, deixa eu olhar aqui, se ainda dá tempo ver esse finalzinho. Senão, Marco Nildo? Deixa eu ver se o professor está me escutando. Peraí, viu, gente? Ah, as meninas tinham falado, coloca a tela. Eu que não estava vendo o chat, mas obrigada, viu, por avisar, viu? Eu coloquei novamente e expliquei. Que às vezes eu esqueço, que eu estou empolgada com explicação. Oi, Tasmane, quer que fale? Eu não estava vendo. Eu acho que ele avisa quando terminar, gente. Então, certo? Então, para a gente concluir, eu vou só dar uma explicação rápida sobre sequência finita e infinita, que eu já até adiantei um pouco, para a gente concluir, tá certo? A aula de hoje, tá bom assim? Então, só um instante, viu? É página 49 agora, para a gente fazer essa conclusão, para dar uma adiantada aqui no assunto. Ó, tá? Então, na página 49, a gente tem sequência finita e infinita. Dois tipos de sequências diferentes. Aí ele diz aqui, ó, de acordo com o número de termos, lendo o parágrafo, uma sequência pode ser classificada como finita ou infinita. Aí ele diz que você já estudou essa classificação no livro do sétimo ano. Verdade, a gente viu ano passado isso aqui. Mas, às vezes, esquece, né? Então, para lembrar, ó, eu vou dar uma explicação aqui, tá bom? Para a gente concluir. A sequência finita, gente, é aquela que tem um número finito de termos, tá? Tem um número limitado de termos. Vamos ver alguns exemplos? A sequência dos meses do ano com 30 dias. Aí, isso aqui a gente tem que ver lá no calendário, ou se lembrar mentalmente quais são os meses do ano que tem 30 dias. Então, é uma sequência finita, porque não existe mais outros meses sem ser os que estão aqui, ó. Então, a sequência dos meses do ano com 30 dias é abril, junho, setembro e novembro, tá? Então, isso aqui é uma sequência com 30 dias, infinita. A sequência dos números naturais primos, menores que 20. Então, a gente tem aqui, ó, uma sequência finita, porque só vai até 19. Não tem que ser menor que 20, então o 20 não entra. Então, ele vai escrever os números que são primos até chegar em 19, tá? Ou menor que 20. Então, quais são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. E só para relembrar, ó, o número primo é aquele que tem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. No caso, o 2 tem dois divisores, o número 2 e o número 1, tá? Então, a sequência dos números primos menores do que 20, ela é finita, porque não tem mais número primo nesta sequência aqui que ele está exemplificando, maior do que 20, né? Existe, mas ele não quer que seja, ele só quer que seja menor do que 20, tá? Agora vamos ver exemplo de sequência infinita para a gente concluir. A sequência infinita é aquela que tem um número infinito de termos, ou seja, não tem limite, são números que não terminam nunca. Vamos ver alguns exemplos? Veja alguns exemplos. A sequência dos números naturais, que a gente viu na página anterior. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem reticências, tá? Quando aparecer reticência, você já sabe que continua a sequência e ela é infinita, tá? Que a gente tem números naturais, né? A sequência dos inteiros também é infinita, gente, porque ela tem mais negativos à esquerda e mais positivos à direita, do número 6 aqui, nesse caso, e do número menos 3, tá certo? Também é uma sequência infinita dos números inteiros. Vamos ver mais um exemplo de sequência infinita? A sequência dos números inteiros e positivos, que são múltiplos de 5. Aí a gente vai dar uma lembradinha, o que é um múltiplo de um número? É a tabuada desse número. Por exemplo, a tabuada de 5, né? A tabuada de 5 é 5, 10,
10, 15, 20, 25, 30, 35, vai aumentando de 5 em 5. Então, a sequência dos números inteiros e positivos, que são múltiplos de 5, é infinita, certo? Porque a gente não termina nunca, não tem limite. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Tem o número 5, tem o 10, tem o 15, 20, 25, 30. O próximo seria 35, 40. Pronto, com isso aqui a gente termina essa parte inicial de sequências, tá? Aqui ele já falou o que eu disse, ó, usa reticência para indicar que os termos são infinitos, tá? Aqui do lado tem uma observação do livro de vocês. Aí, no caso, quem está sem um livro, como essa parte, assim, foi mais explicativa e não teve tanto exemplos de cálculo, aí eu sugiro rever o vídeo e copiar esses exemplos, tá? Que eu falei aqui, tá bom, gente? Certo? Agora, quem está com o livro, aí foi acompanhando aí, tá certo? Então, agora, ó, deu para a gente terminar. Então, agora a gente já tem duas atividades de casa, tá? Página 47 e 49. Certo? É importante que vocês façam essa atividade, porque aí vocês já vão estar estudando para a prova bimestral, tá? Então, não esqueça. Página 47 e 49, atividades de casa, do assunto de hoje, de matemática. Aí, na outra aula, a gente conclui e termina. Aí fica só esse assuntozinho da prova bimestral. Alguma dúvida? Não, né? Foi bom que a gente já tinha visto o ano passado, né? A gente só viu, foi relembrar algumas coisas, não foi isso? E ver outras coisas diferentes, né? Então, pronto. Então, por hoje estão liberados, tá? Não esqueçam da atividade de casa novamente. Então, ótimo final de semana para vocês. Tá bom assim? A semana. Tá, obrigada, viu? Terminou, Patrícia? Terminei, Marconildo, concluí. Deu tempo. Atividade de redação sobre o Dia do Meio Ambiente, viu? Tchau, bom fim de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Para você também, viu, Marconildo? Obrigada. Minha semana passou muito feliz. Tchau, Esther. Tchau para todos vocês. Esther. Acho que ela já saiu.